Bom dia a todos e todas. Então, vou me apresentar. Meu nome é Bruno Guimarães. Eu atualmente estou como diretor de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde, lá da CIGEX, do Ministério da Saúde, e é a área onde tem uma coordenação geral de políticas remuneratórias, aí que o Fábio Maia está aqui, que também é o coordenador, que tem feito a operacionalização do piso da enfermagem, né, no país. Bom, primeiro agradecer mesmo a acolhida de vocês, do COSEMES. Eu acho que a caravana ela se constitui como um momento onde o Ministério da Saúde tem ido aos territórios na perspectiva de que a gente possa tirar as dúvidas, né, tanto operacionais, mas falar também um pouco sobre o estado da arte da implantação do piso, né, no país, e um pouco também do conjunto de políticas, porque o piso ele não é só ele não se configura apenas como essa coisa estanque, né, do pagamento, né, de um valor remuneratório para os trabalhadores e trabalhadoras, mas também ele se associa com um conjunto de outras ações que fortalecem a categoria de enfermagem no SUS, né, entendendo que essa é a maior categoria que nós temos no Sistema Único de Saúde, se a gente for contar a equipe de enfermagem, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares e parteiras, quantitativamente a maior categoria, e também a categoria que tem um papel muito importante, porque é a categoria que garante a continuidade do cuidado, da prestação da assistência ao usuário e à usuária do SUS, né? Então, para a gente é muito fundamental. É sempre bom lembrar que o piso da enfermagem é uma luta histórica dos trabalhadores e trabalhadoras, acho que isso é importante que seja dita, né? E que ele se configura como uma realidade a partir da implementação em 2022, né, de uma legislação que dá conta de implantar o piso na enfermagem no Brasil, mas que, desde então, a gente vem tentando fazer a operacionalização. É bom também que se diga que, no momento em que a lei ela foi estabelecida, a gente não contava com nenhum aceno orçamentário financeiro para a implementação do piso. Acho que isso é uma coisa importante, porque agora que o piso segue, né, está sendo operacionalizado, parece que o dinheiro sempre existiu e não era uma realidade, né? Acho que vocês também acompanharam aqui todas as dificuldades que tivemos, sobretudo em 2023, para criar um orçamento, né? Para conseguir acomodar dentro do orçamento que o Ministério da Saúde tinha para que a gente pudesse fazer a implantação do piso na enfermagem. De lá até cá, a gente vem criando instrumentos, enfim, e quando aperfeiçoando a operacionalização do piso, entendendo a importância dele, né, para a valorização das trabalhadoras e trabalhadores. Aí a gente trouxe uma apresentação curta, mas eu acho que é bom se puder compartilhar, só para a gente falar um pouco assim de maneira breve, mas bem geral. Eu vou dividir essa apresentação com o Fábio, de como a gente vem tratando essa questão, né? Pode passar. Então, quando a gente olha para a caravana do piso, a gente está olhando para uma iniciativa que é na perspectiva de chegar próximo do território. A gente começa com essa frase, né? Porque o piso em algum momento se constituía como algo inatingível, né? E aí Mário Quintana diz para a gente, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. E tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Eu acho que o piso hoje é uma realidade. E isso é importante a gente pensar, né? Que ele, inclusive, impacta sobre a vida de um conjunto de trabalhadoras da saúde. Pode passar. Bom, então essa caravana ela tem como objetivo, primeiro, apoiar os governos locais, porque a gente sabe que existem diferentes níveis de compreensão, de dificuldade de operacionalização sobre a implementação do piso, né, e, sobretudo, do repasse da assistência complementar financeira da União, que colabora para a efetivação do piso da enfermagem. Então, a ideia é que a gente, recebendo o volume que recebemos de muito grande de notificações dos municípios, dos gestores, dos trabalhadores, via ouvidoria, via SEI, via e-mail, enfim, via o Fala BR, todos os nossos canais de comunicação que nós abrimos, tivemos um número bastante expressivo, mais de 5.000 perguntas, questionamentos, pedidos de esclarecimento em relação ao piso da enfermagem. A gente falou, bom, vamos para o território, porque talvez mais próximo, né, e aí utilizar o espaço estratégico da Assembleia do COSEMES, o espaço da CIB, e também fazer uma reunião com os trabalhadores por suas representações locais. Eu acho que é uma iniciativa para que a gente pudesse dialogar, esclarecer as dúvidas
e tentar, em certa medida, né, fazer com que a gente facilitasse esse processo de operacionalização. Então, a ideia é essa, acolher as demandas, sanar as dúvidas e tentar qualificar esse processo de implementação do piso. Pode passar. Aí, nesse sentido, a gente tem se organizado assim, né? A gente faz uma roda de conversa para discutir essa operacionalização, então, muitas vezes pautada no InvestSUS, que foi a plataforma que nós criamos para conseguir ter acesso às informações de forma mais fidedigna, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, mas isso não se restringe ao InvestSUS, a gente utiliza o CNES, a gente utiliza os dados do COFEM, né, das trabalhadoras habilitadas, então a gente tem feito um cruzamento de informações para conseguir chegar a um dado que ele seja mais real, né, mais próximo da realidade. Então a gente faz também, fala um pouco dessas ações desenvolvidas e a gente implementa, e como aqui está sendo virtual, a gente não vai conseguir fazer isso, que é um balcão do piso da enfermagem, trazendo técnicos para poder tirar dúvidas individuais dos gestores, né? Como aqui a configuração está diferente, a gente não trouxe essa equipe. Bom, quem é responsável pela efetivação do piso no Ministério da Saúde é a SEGEX, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação da Saúde, por este Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho, pela Coordenação Geral de Políticas Remuneratórias, que foi criada especificamente para tratar das políticas remuneratórias, e a gente começou com o piso, porque estava na ordem do dia, mas não se restringe a isso. É uma secretaria que ela tem como missão defender os trabalhadores e trabalhadoras, defender o SUS, né, por meio das pautas da gestão do trabalho e educação na saúde, pode passar, que são as pautas, né, estratégicas que estão postas na secretaria. E aí é um pouco só do nosso organograma para vocês se localizarem. O DGERTS é aquele aqui do cantinho direito, e a CGPRETS, que é essa coordenação, também está ali, a última coordenação amarelinha, onde está localizada, né, essa discussão toda do piso da enfermagem. Pode passar. Bom, e aí, só a título de conhecimento, né, para ter ideia de quem é essa força de trabalho, pode passar. Então, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 3 milhões de trabalhadores, né, um número bastante expressivo de trabalhadores da saúde em exercício. Desse percentual, 75% é feminino, ou seja, as políticas de gênero elas são importantes, que a gente pense em enfermagem, por ser na categoria que tem mais mulheres, também é fundamental que a gente entenda como a força motriz do sistema de saúde, já que 75% da força de saúde, da força de trabalho em saúde, ela é feminina. E olhando a distribuição aqui, vocês podem perceber, né, que a gente tem aqui São Paulo com o maior número de trabalhadores, né, e eu acho que é o Acre ali, não, Roraima, Rondônia, Minas, com o menor número lá, com 18 mil, né? Roraima, né? E o Rio de Janeiro, porque eu não estou conseguindo ver aqui, é o terceiro, né? 443 mil trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, aí é um dado significativo, né? Quando a gente pensa a saúde como um grande empregador, né, do sistema de saúde do Brasil. Pode passar. Olhando para os postos de trabalho, vocês percebem que tem um número maior de postos de trabalho do que o número de trabalhadores ativos, o que significa dizer que é a nossa realidade, os trabalhadores com duplos, triplos vínculos, né, assumindo diversas funções, e também se repete, as mulheres estão aí assumindo também o maior número de vínculos, né, na área de saúde. E olhando mais uma vez, o Rio de Janeiro tem 391 mil vínculos, né, então também é um número bastante expressivo, significa dizer que há um contingente grande de pessoas aqui atuando na área da saúde, né, no Brasil. E olhando também a questão da escolaridade, você percebe que os trabalhadores de nível médio e de nível técnico, né, de nível auxiliar e de nível técnico, é a maior força de trabalho do SUS, maior, inclusive, do que os trabalhadores com escolaridade universitária. Então, também é um dado importante. Então, se você olhar todos os gráficos que a gente tem, a maior força de trabalho são técnicos de enfermagem no Brasil, né? Por isso que é importante, né, ter um piso da enfermagem como esse estabelecido. Pode passar. E, nesse contexto, dando um olhar só para a região sudeste, a gente tem aqui uma soma de 1.200.000 trabalhadores. Aí, como a gente tem aqui no Rio e São Paulo, o eixo Rio e São Paulo, um grande polo formador, você tem aí um maior número de trabalhadores nesse eixo de nível superior, 51%, mas que é quase próximo dos trabalhadores de nível fundamental e de nível técnico. E é lá, quando vocês olham os técnicos de enfermagem, seguidos dos médicos e depois das enfermeiras, são as três principais categorias, e depois do auxiliar, ou seja,
a categoria de enfermagem são as três principais categorias, estão entre as três principais categorias das quatro, né, que estão ali no ranking, no top do quantitativo de trabalhadores da região Sudeste, também é um número bastante expressivo. Pode passar. E aí, pode passar, por favor. Bom, e aí, nesse contexto, só dando um olhar para a enfermagem, a região Sudeste, né, ela concentra ali um número grande de técnicos de enfermagem, né, mais de 329 mil, né? Então, é um número bastante significativo. Então, significa dizer ali que, olhando para a equipe de enfermagem, também há um número bastante expressivo de trabalhadores também divididos, né, considerando a categoria profissional, e aí, olhando ali a região Sudeste, o verdinho significa ali os trabalhadores, né, de nível universitário, enfim, aquela distribuição que já fizemos anteriormente. Pode passar. Bom, como eu disse a vocês, a gente faz o cruzamento, né, a articulação de diferentes bases de dados para chegar ao número de enfermeiros, técnicos, auxiliares que são elegíveis para recebimento do piso da enfermagem. Então, olhando para este dado, o número da equipe de enfermagem habilitada no Brasil, nós temos 1.800.000 pessoas, em exercício 1.300.000 e o número de vínculos 1.600.000, ou seja, também é um número bem significativo, que significa dizer o que nos dá, esse dado nos mostra que a gente tem uma força de trabalho, inclusive ainda ociosa, que não está no mercado de trabalho, quando eu olho para o mercado de trabalho direto da saúde, e óbvio que aí eu não estou considerando as outras políticas, né, que estão postas aí, a exemplo de SUAS, né, outras políticas que também são estratégicas. Então, nesse contexto, é importante dizer aí que a gente ainda tem uma força de trabalho precisando ser empregada no sistema, né, público de saúde. Pode passar. Bom, olhando para essa distribuição, segue a mesma lógica, só que na enfermagem tem um diferencial: 85% da força de trabalho na enfermagem ela é feminina. Então, aí já é um outro dado também fundamental para que a gente pense, porque, de fato, o olhar específico para essas mulheres, que muitas vezes, além dos duplos, triplos vínculos, ainda exercem outras funções na vida, é fundamental, porque é um grupo que, em certa medida, está na linha de frente da prestação do cuidado da assistência, e o processo da implementação do piso também se constitui como uma ação de valorização dessa categoria, né? Pode passar. Lembrando sempre que a distribuição dessas trabalhadoras, a maior parte, o maior empregador das trabalhadoras da enfermagem no Brasil é a administração pública, seguido das entidades empresariais, né, e depois das entidades sem fins lucrativos. Mas, fazendo a soma, né, das entidades sem fins lucrativos, que muitas vezes prestam serviço para o SUS com a administração pública, a gente tem aí um maior percentual, ou seja, é sim o Sistema Único de Saúde o maior empregador das enfermeiras, técnicas, auxiliares, e essa proporção, esse percentual, ele se repete nas demais categorias, porque a gente está dando um enfoque aqui na enfermagem, mas é um dado importante de se dizer, né? Então, olhando ali para a região Sudeste, 53% desta força de trabalho ela está na administração pública, e 28%, né, ali 19% está nas entidades sem fins lucrativos, ou seja, 70% da força de trabalho da região Sudeste está prestando a serviço para o sistema público de saúde. Isso é um dado bastante relevante. Pode passar. Bom, e aí a gente tem um conjunto de estratégias que, né, estão alinhadas à estratégia do piso da enfermagem, que a gente vem buscando ter melhores vínculos, processos, relações e condições de trabalho. A gente sabe que o mundo do trabalho mudou, a configuração das vinculações dos trabalhadores também mudou de forma significativa. Isso tem impactado nas condições, nos adoecimentos, né, dos trabalhadores. A pandemia nos mostrou essa realidade, né? Então não era um dado novo, mas a pandemia, já que a gente precisava dessas pessoas para né, nos mantermos vivos e fazer o enfrentamento de uma pandemia, então ela nos mostrou um pouco dessa realidade, e a gente tem buscado, né, trabalhar um pouco esses conceitos de trabalho decente, digno, seguro, humanizado, equânime, democrático, porque eu acho que é fundamental para a valorização da categoria de enfermagem e da classe trabalhadora de maneira geral. Pode passar. Pode passar, por favor? Bom, aí nesse contexto tem um conjunto de investimentos, né? Não, só voltar um pouquinho. A gente tem um conjunto de investimentos aí que estão sendo feitos. Agora, a gente está sistematizando, fazendo a discussão, inclusive com o CONAS e CONASEMES, envolvendo eles nessa discussão, porque a gente precisa, de fato,
ter uma política nacional de gestão do trabalho e educação na saúde. Eu acho que isso é um ponto importante, fundamental para a valorização dos trabalhadores, na perspectiva de conformar uma rede, e o Estado do Rio de Janeiro tem participado do processo de discussão e planejamento da pauta do trabalho e educação na saúde. Em breve, né, eu acho que vocês vão pautar também aqui a discussão do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. O Estado do Rio fez adesão ao programa Valoriza a GETS, que é um programa de valorização da gestão do trabalho e educação na saúde, que vai disponibilizar um recurso para investimento nessas pautas no Estado. Leia-se, não é só na Secretaria de Estado, mas também contemplando os municípios. Por isso, a participação do COSENES na elaboração deste plano é fundamental. E a gente está aí já passando para a segunda etapa, agora em março, que é a partir da apresentação do plano, que ele deve ser pactuado na CIB, né? O restante do recurso virá para que tanto o município como o Estado possa fazer o uso do recurso para fortalecimento das pautas do trabalho e da educação na saúde, e tem um conjunto de outras estratégias sendo discutidas, né, que perpassam pela negociação coletiva. Está em vias de ser implementada ali a recomendação 51 da OIT, que coloca a negociação coletiva no serviço público uma perspectiva legal, né, a discussão da regulação do trabalho, a discussão de carreiras que volta. A gente está fazendo aí uma imersão em todos os estados, o Rio também já está agendado para a elaboração de um Programa Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, para que a gente possa ter premissas, mas também investimentos para que a saúde do trabalhador ela seja visibilizada, articulando com o Ministério do Trabalho também para que isso seja uma ação importante. E, para além de tudo isso, também discutir o planejamento da força de trabalho, porque é uma pauta sensível, né? Muitas vezes o processo de adoecimento do trabalhador se dá por um dimensionamento que não é adequado para as necessidades do serviço. E todas essas informações, né, a gente tem sistematizado numa plataforma que a gente chamou CENITS, que é o Centro Nacional de Informações sobre Trabalho na Saúde. Vocês podem abrir lá, vocês vão ver o estado do Rio de Janeiro, qual a força de trabalho. Tem os painéis da força de trabalho do Rio de Janeiro, tem os painéis da saúde e segurança do trabalhador do estado do Rio de Janeiro, enfim, de todo o estado do Brasil, né? Tem todas essas informações sobre essas políticas. Eu acho que é importante, porque o olhar do estado, dos municípios, ajuda também a qualificar essas informações, que é a nossa maior dificuldade do SUS, é termos informações fidedignas. Eu acho que o piso da enfermagem nos mostrou isso, né? Acho que está implantando o piso da enfermagem segue sendo desafiador. Nós tivemos muitos avanços, mas ainda temos coisas a avançar mais ainda, para que essa operacionalização ela ocorra da melhor forma possível e para que, de fato, a gente tenha menos problemas, para que a gente tenha que fazer menos ajustes, né, do que fazemos no cotidiano. Então, é uma estratégia importante, fundamental. E o piso, talvez ele não tenha tanto impacto quando eu olho os municípios de grande porte do Brasil. Mas se eu olho os municípios de pequeno porte, o piso tem um impacto significativo, porque mudou a vida, a configuração, o valor remuneratório que as chapas recebem, e não tem um impacto só no trabalho, mas também tem um impacto social importante. Então, é um pouco disso que eu trouxe para vocês. Eu vou passar para o Fábio para ele falar um pouco, assim, de maneira geral, sobre as questões do piso, e depois a gente abre para dialogar com vocês. Sim. Pode passar na outra. Bem, gente, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Fábio Mário, estou como coordenador-geral de políticas remuneratórias dentro da DGERS, no qual o diretor Bruno Guimarães foi quem fez a donação anterior, dentro da SEGETS. A SEGETS, que estão aí, que são os gestores que alimentam o sistema do InvestSUS, especificamente a questão do piso da enfermagem. Sabe que desde a portaria de outubro, a portaria 1677, de 28 de outubro, já tem a operacionalização sendo definida, que é dentro da SEGETS, né, da nossa secretária Isabela Pinto, e dessa forma nós começamos a operacionalizar algumas coisas, mas é bom lembrar sempre disso, que é uma lei, o Piso Nacional da Enfermagem, da Lei 14.434, uma lei de 2022, e que aí já serve o nosso primeiro comentário, porque a gente sabe de uma lei que foi instituída, teve sua aplicabilidade como marco temporal em maio de 2023, e até agora, 2024, a gente ainda tem decisões que são decorrentes dessa lei, já demonstra a complexidade, já demonstra as dificuldades que se termina tendo para se chegar ao movimento. É uma que necessariamente
ela deixou de falar, e aí por toda uma conjuntura que se tem, que não cabe aqui a gente, mas especificamente não falava sobre 3 pontos que são extremamente importantes. O primeiro ponto, acredito que já foi contemplado na fala do próprio Bruno, a questão monetária. Criar um orçamento, porque quando você institui algo referente à remuneração, a recursos, você tem que dizer o que eles não se criam na gestão pública. Ele, na verdade, ele tem que ser manejado. Dessa forma, o Bruno colocou com muita pontualidade essa questão do orçamento de alimento do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da ministra da Saúde, Luísa Trindade, um orçamento em 2023 de 7,3 bilhões e agora para 2024 de 10,6 bilhões, né, onde nós exaurimos completamente esse recurso a nível orçamentário de 2023 e acreditamos que em 2024 também não será de forma diferente. Pode passar um pouquinho, por favor. Aí a questão dos marcos do piso, a questão das datas especificamente, desde o início lá, a aprovação da emenda constitucional, depois a ADI em 2022, justamente esse tempo que eu falei, porque com a ADI houve uma decisão de medida cautelar de suspensão provisoriamente da aplicabilidade do piso, e aí decorrente outras leis especificamente sobre a questão orçamentária, e um julgamento lá em julho de 2023, 3 de julho especificamente, sobre a ADI 7222, que falava sobre alguns temas que, de certo modo, precisavam ser dialogados perante a própria Lei 14.434, que eram os 2 outros pontos que eu falei para vocês. Né? Bruno já tinha falado de um, que é a questão orçamentária, e os 2 outros pontos eram qual carga horária. Na legislação não tinha especificamente qual era a carga horária referente. Quando eu faço um comparativo, por exemplo, com uma lei da fisioterapia e terapia ocupacional, lá está definido que são 30 horas. Na lei do piso, de fato, não tinha se determinado qual seria a carga horária, e mais do que isso, sobre o que incidiria o cálculo justamente desse piso, e é um dos debates, uma das discussões que eu tenho dúvida que no Rio de Janeiro não será de forma diferente, tem-se muita dúvida sobre o que necessariamente é vantagem fixa, geral e permanente, e o que são vantagens variáveis. Pode passar, por favor? Efetivamente, a gente tem aí eu quero, me permitam, a gente ser bem objetivo e bem direto nisso. Se fizer uma pergunta para mim, enquanto cidadão, eu quero dizer para vocês que, de fato, eu não acho justo uma carga horária ser de 44 horas para a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, necessariamente, ela hoje representa 43% do SUS, praticamente, pegando um pouco a sua fala, a força motriz do SUS é a equipe da enfermagem, necessariamente, e dentro disso 85% representam mulheres dentro dessa força do SUS, no qual eu aproveito aqui para parabenizar todas que estão aqui conosco, seja fisicamente ou seja virtualmente nos acompanhando, porque o mês de março, de fato, é um mês de cada vez mais de reafirmação da luta pela equidade. E acho que dentro do dia 8 de março, aproveito aqui para saudar a todas vocês. Então, esse piso, R$ 4.750, em cima de 44 horas, a gente não pode mais discutir com relação a isso. Sobre a aplicabilidade, é o que hoje nós temos hoje, é o que fazemos conta em cima disso. Existem projetos de lei que estão no Congresso, que nós acompanhamos enquanto DGETs, enquanto CEGETs, mas isso é outra discussão, em outro momento, e que acredito que a luta tem que continuar, porque, de fato, eu acho que, na minha visão, é uma questão de justiça que haja uma jornada de 30 horas, mas, enfim, que a gente tem hoje, pontualmente, é essa questão de 4.750 para enfermeiras, 3.325 para técnicos e técnicas e 2.375 para auxiliares e parteiras, lembrando que eu estou me referindo sempre para uma jornada de 44 horas, o que for acima ou abaixo dessa jornada, ele é feito de uma regra 3 simples proporcionalmente. Tá? A partir desse momento, eu peço até para vocês que eu vou sempre me referir aos 4.750 de enfermeira e enfermeiro. Por quê? Porque técnico e auxiliar, todos eles são decorrentes de um percentual desse valor. 70% para técnico e 50% para auxiliar. Então, para não ficar uma fala muito extensa, quando eu falar tudo que é relativo a enfermeiro e enfermeiro, entenda também que eu estou dizendo para as outras categorias. 2 pontos importantes que a gente tem que entender. Quem deve pagar o piso da enfermagem, quem tem direito ao piso da enfermagem. Veja que, necessariamente, a gente está falando aqui, nesse momento, sobre piso. Nós não estamos falando aqui sobre assistência financeira complementar. E aí vai lá também outro ponto importante que a gente tem que falar. Temos que separar definitivamente o que é piso da enfermagem e o que é assistência financeira complementar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O piso da enfermagem, quem deve pagar o piso da enfermagem? Todos os estabelecimentos de saúde do país.
É uma legislação nacional, tem que se cumprir, público ou privado. Logicamente que tem suas particularidades, logicamente também aqui eu não estou desconsiderando a discussão que houve, a decisão que houve através dos embargos opostos à de 7222, que necessariamente coloca que existe uma regionalização para quem é entidades privadas com relação ao piso, através de acordos coletivos, e se não lograr isso, através de dissídio coletivo, enfim, de discussões com relação a isso. Porém, isso aí, neste momento aqui, nós estamos falando com entes públicos, daí porque a gente não necessariamente vai tocar nesse assunto. E quem deve pagar o piso? Todos os estabelecimentos de saúde. Quem tem direito ao piso? Obviamente, todos os trabalhadores que estão na legislação, Lei 7.498, de 1986, que é a Lei da Enfermagem. Lembrando lá que nós temos, dentro dessa Lei da Enfermagem de 86, nós temos um ponto que sempre se tem muitas discussões, que é que lá na Lei da Enfermagem tem lá especificamente de que, para que você seja dentro da Lei da Enfermagem, esteja dentro do escopo da Lei da Enfermagem, você tem que estar inscrito e habilitado no órgão de classe. Neste caso, o Corém, né? E a nível nacional você tem o COFEM, daí porque um dos bancos de dados que nós conferimos informação mês a mês é o COFEM, porque assim diz a legislação número 7.498 de 86, Lei da Enfermagem. Pode passar, por gentileza. Quem tem direito aí, veja, está separado aí para a gente entender. O piso é uma coisa, assistência financeira complementar é outra. O que é assistência financeira complementar? Foi justamente o entendimento do nosso presidente, no sentido de que teria como contribuir para a implementação do piso dentro do território, especificamente através de um orçamento via assistência financeira complementar. Então, a lei do piso, quem tem direito ao piso, são todos os trabalhadores que estão dentro daquele escopo que eu falei da lei da enfermagem. Mas nem todos os trabalhadores e trabalhadoras fazem jus à assistência financeira complementar. Que é aí onde a gente tem que entender uma separação de uma coisa de outra. Por exemplo, instituições públicas que abrangem todas as autarquias, fundações públicas, além da administração direta de qualquer estado, município e distrito federal. As instituições privadas, filantrópicas ou não, porque as filantrópicas não têm fim lucrativo, as outras têm, desde que tenham 60% dos pacientes pelo SUS e que sejam contratualizadas. E aí me permita já falar um pouco sobre essa questão da contratualização. O que seria a contratualização para a gente separar, inclusive, uma das grandes perguntas que nos fazem, né? A gente tem dialogado e Bruno tem acompanhado isso, até por conta de toda a sua expertise dentro da equipe, da enfermagem, do conhecimento que tem. A contratualização é quando você tem uma instituição, vou pegando aqui o exemplo filantrópico, que ela oferece um serviço que ele é complementar ao próprio sistema de saúde. Então, se permite a legislação, portarias e decisões, inclusive já de muito tempo, né, que necessariamente a gente tem as contratualizadas para oferecer serviço. A gente não pode entender isso daí com terceirização de trabalhadores. Tá? Daí porque as empresas de terceirização, especificamente de trabalhador, pela sua natureza jurídica, nós temos inclusive a resposta na própria cartilha, já tínhamos na cartilha 2, está reforçada agora na cartilha 3, necessariamente, se a natureza jurídica é especificamente cooperativa de trabalhadores, esses trabalhadores fazem jus a receber o piso, porém não receberão via assistência financeira complementar, porque essa não é uma empresa elegível para aquilo que a gente chama de contratualização. Ela não faz um serviço complementar ao SUS. Então, por isso que a gente tem que separar. E, obviamente, né, essa questão SEBAS, especificamente na área de saúde, e aí eu já faço uma fala dialogando por que é que as instituições de longa permanência de idosos elas não fazem jus à assistência, esses trabalhadores, a receber o piso via assistência financeira complementar. Por uma questão específica. Essas instituições de longa permanência de idosos, elas não são ligadas ao SUS, na sua grande maioria, caso tenha alguma relação pontual, obviamente que será analisado. Mas elas são ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, ao SUAS. Então, esses trabalhadores que lá estão, nessas instituições de longa permanência de idosos, eles não fazem jus a receber via assistência financeira complementar. Porém, necessariamente, eles são trabalhadores da enfermagem, por isso que fazem jus a receber o piso. Então, o piso é uma situação, a assistência é outra. São duas coisas que a gente tem que separar bem para que a gente não fique fazendo a confusão de uma coisa e outra. Então, piso, todos têm direito que estão dentro do escopo da lei da enfermagem. Assistência, só aqueles que estão dentro daquilo que a gente colocou. Em 2024, nós temos 10,6 milhões previstos,
Obviamente, nós estamos fazendo, e aí eu também quero frisar aqui, e aí eu vou tentando ser breve, né, porque eu tento na minha fala já responder algumas perguntas que são sempre pontuais, que já tem no nosso canal de comunicação, porque isso talvez facilite até a diminuição de perguntas no final das contas, né? Nós temos 10,6 bilhões, nós já repassamos esse ano 1,6 bilhão, que foi o repasse de fevereiro que nós já concluímos. Só lembrando para vocês, hoje nós estamos no dia 14 de março. Amanhã, dia 15, há o encerramento do sistema Investe SUS, porque necessariamente nós abrimos de 1 a 15 de cada mês, aí isso importaria, onde necessariamente os gestores alimentam as informações do Investe SUS para aquele mês decorrente. Lembrando que, caso tenha um município que necessariamente, um estado, que naquele mês não tenha conseguido alimentar por inúmeros motivos, a gente sempre coloca à disposição a planilha do mês anterior do Investe SUS. Para que o quê? Para que nenhum trabalhador naquele mês não venha zerado. E necessariamente, no mínimo, fica a do mês anterior, vai ser replicada, e dessa forma, se tiver algum ajuste, fazemos no mês anterior, no mês posterior, no mês subsequente, mas para que não tenha nenhum prejuízo naquele mês, porque a gente sabe que o sistema, às vezes, pode ser que tenha algum problema, alguma inconsistência, então a gente faz dessa forma. Então, é de 1 a 15 que se alimenta. A gente praticamente tem muito pouco tempo para processar as informações. Basicamente, nós temos 5 dias de processamento de informações, porque até o dia 20 de cada mês a gente termina processando essas informações. O que se chama processar essas informações, aí é bom que seja dito. O Ministério da Saúde ele não faz mudanças na planilha que nenhum ente federado alimenta o sistema. A planilha do jeito que vem para a gente não faz mudanças, a gente não muda linha, a gente não acrescenta linha, a gente não muda coluna, a gente não diminui coluna, não acrescenta coluna. O que a gente faz é uma análise crítica de cada uma das linhas, comparando em alguns bancos de dados. Já disse a vocês, por exemplo, o COFEM seria um. Dentro do outro, Quinés seria outro banco de dados, Receita Federal, outro banco de dados, o CBO, porque você tem que estar dentro do escopo do que diz a lei da enfermagem. Inclusive, nós fizemos já uma correção nessa cartilha nova, e na outra cartilha, de certo modo, quando se pegava quem seria os CBOs, muitas vezes se olhava e imaginava que era só aqueles CBOs que estavam ali postos, mas, na verdade, ali era apenas alguns exemplos. Agora, para não ter nenhuma dúvida dentro da cartilha, nós colocamos a abertura, que é justamente o que diz o Ministério do Trabalho e do Emprego, que é quem tem os CBOs decorrentes, tanto para enfermeiro, técnicos, auxiliares e parteiras, dentro do que tem no escopo. E, necessariamente, esses 10,6 bilhões, nós tivemos uma alimentação de maio a agosto de 2023, que a gente sabe que usava uma coluna chamada Outros. E, a partir de setembro, por conta da DI, nós separamos e colocamos as vantagens fixas, geral e permanente, como uma coluna, outro tipo de vantagem em outra coluna, e separamos necessariamente os encargos. Os encargos de maio a agosto de 2023, eles estavam no valor só. E agora, essas planilhas, desde setembro do ano passado, nós fizemos, portanto, a necessidade de, para alguns municípios, revisão de dados de maio a agosto, ou também de outros meses subsequentes. Aqueles que já solicitaram a revisão de dados, que já modificaram as planilhas de maio a agosto, nós iremos fazer uma planilha complementar agora, dentro do mês de março, relativa a isso. Se algum município do estado do Rio de Janeiro não for contemplado dessa planilha, porque solicitou, mas teve alguns problemas, vai poder nos solicitar novamente, outros municípios vão poder solicitar dentro de um prazo, e nós iremos processar de maio a agosto. E aí, antes que alguém pergunte, e os outros meses? A gente tem que fazer por parte, porque um mês termina sendo subsequente para outro. Vocês lembrem bem que a partir de setembro até novembro, nós tivemos uma portaria, inclusive com o anexo 2, que era com alguns valores que estavam negativos, né, que nós fomos fazendo acerto de conta. Temos esse acerto em dezembro, janeiro e fevereiro, porque tinha a questão da decisão dos embargos, então nós não fizemos algum. Então, em tese, dezembro, janeiro e fevereiro, possivelmente não vai ter muitos acertos de contas decorrentes. Agora, os outros meses para trás de 2023, nós iremos fazer essas portarias, e nossa meta é que até junho de 2024 nós tenhamos concluído todos os acertos de conta de quem nos solicitar, tá? Porque tem que nos solicitar, a portaria 1677 lá de outubro, coloca textualmente isso, tem que fazer uma solicitação via SEGES, que quem nos solicitar, nós iremos fazer a revisão até junho, e aí as revisões depois serem pontuais. Por quê? Porque de um mês para outro, fora essa questão dos meses iniciais, por conta de tudo que aconteceu na legislação, nos meses futuros,
esses meses que passaram depois de maio, né, a gente sabe que é muito mais uma questão pontual, algum trabalhador que entrou no mês, algum trabalhador que saiu no outro mês, e aí a gente vai fazer um açoito. Não é uma coisa tão drástica e que traga grandes mudanças como lá nos meses iniciais de 2023. Então, a gente talvez tenha necessidade de fazer uma suplementação, inclusive orçamentária, por conta decorrente dessa revisão de dados, mas que isso também está dentro do que a gente já tem pensado. Os gestores cabem necessariamente, como eu disse para vocês, informar, e vocês sabem disso, dentro do InvestSUS, pode passar, por gentileza. E aí a competência dos entes federados, e aí é sempre bom, e eu tenho dito isso e reforço isso, inclusive no diálogo com trabalhadores, e é sempre bom dizer isso, a gente tem que entender que existe um pacto federativo, que existe a competência e a responsabilidade de cada um dos entes. Tá? Essa questão que muitas vezes se coloca, poderia se ter, e aí muito mais por conta dos trabalhadores e trabalhadoras, e entendemos as suas angústias e as suas necessidades, obviamente, mas se pergunta assim, não poderia ter dentro da portaria do Ministério um prazo para que o ente federado fizesse o pagamento dessa assistência financeira complementar? Não, porque necessariamente isso é de competência dos entes federados. Como ele processa a sua folha pessoal, como ele vai fazer um pagamento. O que nós colocamos a nível de prazo de repasse é que necessariamente, isso já estava na portaria de 16 de agosto a 11h35, é que os entes federados, sim, ele tem um prazo de até 30 dias, a partir do momento que o dinheiro entra na sua conta do fundo municipal, estadual ou distrital, repassar para as contratualizadas. As contratualizadas também têm suas regras, têm muitos dos casos é CLT, então o que a CLT prevê, e sabe dos prazos que tem que cumprir, mas não compete ao Ministério da Saúde dizer prazo para que os entes federados eles tenham que efetuar o pagamento de seus servidores e necessariamente essas contratualizadas também dizer qual é o prazo que elas têm para pagar seus trabalhadores e trabalhadoras, porque senão a gente estaria ferindo o pacto federativo e isso não pode acontecer, cada um tem que ter suas responsabilidades disso. E aí quero dizer aqui também uma coisa importante para os entes federados que estão aqui nos escutando. Necessariamente, eu vou reforçar isso e vou reiterar o que eu sempre tenho dito, seja em live, seja nas caravanas e que a gente tem sempre dialogado. O valor que a gente repassa para os entes federados, a nível de assistência financeira complementar, ele é um montante. Ele não é carimbado por CPF. Vou repetir isso, porque muitas vezes tem muita gente que confunde uma coisa com outra coisa. Tá? Ele não é carimbado por CPF. A planilha que os gestores alimentam o sistema é uma planilha que serve como memória de cálculo para a gente chegar naquele montante geral. Nós retornamos essa planilha com as críticas de cada um das trabalhadoras e trabalhadores para que os entes federados analisem aquilo. Porém, como quem presta a informação é o ente federado, se por acaso alguma informação que ele prestou dentro do sistema, na devolutiva, ele percebe que cometeu algum equívoco, tanto para mais como para menos, ele tem total autonomia de não fazer o devido repasse para quem quer que seja. Tá? Por quê? Porque a gente sempre diz isso, porque muitas vezes se acha, porque tem essa planilha de memória de cálculo, que aquele dinheiro está carimbado e se vê aquele dinheiro tem que necessariamente pagar aquele. Ninguém vai fazer um pagamento que ache que é indevido. Fica-se o saldo na conta de cada um dos entes federados, se informa a gente e a gente faz o devido acerto de contas em meses posteriores. Tá? Então, tem que se entender isso. Por quê? Porque a nossa portaria é importante. Não existe a portaria dizendo o Rio de Janeiro, cidade, né? Não o Rio de Janeiro, o estado. Cidade do Rio de Janeiro. Não tem lá a publicação da portaria mensal com uma coisa diferente do que o montante. É só o montante que está lá. Não tem dizendo que é. A planilha é para uma memória de cálculo. Mas a inserção dos dados e também a análise dos dados, a decisão sobre o pagamento é do ente federado. Tá? Então é bom a gente entender isso. Pode passar, por favor. O ano passado, 2023, foi 7,3 bilhões. Pode passar, por gentileza. Nós fizemos até agora, né, são 7 portarias no final das contas, né, e que, de fato, a gente tem. A última foi agora em fevereiro, né, a portaria 3.206, a primeira portaria que eu falei para vocês lá de agosto, né, 16 de agosto, e a portaria de 26 de outubro, errei na data, falei 28 de outubro, mas era porque eu estava misturando com a da nona parcela. A portaria 1677 foi 26 de outubro. Essa portaria que está aí em negrito, tá, que é a portaria da nona parcela, eu também quero falar um pouquinho sobre ela. Essa nona parcela, ela não era uma parcela de 13º. A decisão de utilizá-la como 13º é de cada um do ente federado, se assim faz o seu julgamento. Nós não fazemos uma nona parcela para isso. Essa nona parcela, inclusive,
e tem muitos gestores que nos entraram em contato conosco, seja através do Ligue 136, opção 7, seja através do Fala BR ou dos outros canais de comunicação do Ministério da Saúde, que se cobrava muito que deveria ter aquela planilha de cálculo, a memória de cálculo para o trabalhador. Essa nona parcela, essa daí de novembro, ela foi feita através de uma média aritmética. Média aritmética do mês de setembro, outubro e novembro. Somamos os três dividido por 3. Se é por uma média aritmética, não se fazia necessário você ter uma obrigatoriedade de ter uma planilha por trabalhador devolutiva para vocês. Por isso que não houve. Foi a única planilha, a única portaria de repasse que não houve uma planilha de devolutiva de trabalhador, porque vocês não alimentaram o sistema para ter essa nona parcela. Essa nona parcela foi feita por uma média. E necessariamente, quando a gente fizer as revisões de dados de maio a agosto e chegando setembro, outubro, novembro, por conseguinte, ela também será revista, porque se ela foi através de uma média e a gente mexer nos meses anteriores, essa média vai subir ou essa média vai diminuir. Em tese, acreditamos que ela deva subir e aí nós faremos um complemento para cada um dos entes federados de acordo com isso, saindo necessariamente apenas os PURCNES. Porque sempre que o Fundo Nacional ele efetua até o último dia útil de cada mês o pagamento, um repasse para cada um dos entes federados, demoram 24 horas, no máximo 48, ou 48 horas, no máximo 72 horas, para chegar na conta dos fundos municipal, estadual e distrital. E nesse momento, necessariamente, o que é que acontece? O Fundo Nacional de Saúde, no seu site, ele publica por CNES, para que se tenha qual é daquelas contratualizadas, o local do trabalho, aquele valor específico. Por que a gente faz isso? Porque naquela portaria inicial vocês têm 30 dias para repassar para cada um das contratualizadas e a gente informa o CNES para vocês saberem o valor especificamente daquele CNES para que seja feito o repasse para cada um das contratualizadas. Pode passar, por gentileza? Aí é um dado importante, né? Um dado importante. A gente vai fazer estudos quando completar um ano, necessariamente, que seria, considerando de maio até abril de 2024, porque existe uma importância na fala de Bruno. O Bruno dialoga muito bem com relação a isso. Houve um impacto, sim, na mudança, né, de valores de remuneração, de salário de toda a categoria pelo Brasil afora. E é por isso que a gente entende que o piso ele foi importante, ele é importante, precisamos adequar algumas coisas, precisamos ainda melhorar isso, né, falando sobre essa questão especificamente dentro do Congresso, sobre discussões sobre carga horária, sobre jornada de trabalho, né, sobre muitas vezes algo que é um tema muito caro para todos nós, né, que defendemos o SUS, que é a precarização do trabalho, mas a gente está dentro de uma Secretaria de Gestão do Trabalho, um departamento que dialoga bem com isso, então a gente também tem que admitir que isso existe, né, mas que houve sim um aumento médio de salário, tanto para auxiliar de enfermagem, como para enfermeiro, como para técnico de enfermagem. Para auxiliar de enfermagem, em torno de 53%, para enfermeiro em torno de 33,97% e para técnico de enfermagem em torno de 46,41%. E é bom se entender isso necessariamente, para que a gente tenha uma visão, de que isso, logicamente, a gente está fazendo a nível de uma média. Então, tudo que tem em média, se eu for analisar com dados descritivos, quem está numa ponta ou quem está no outro, que está longe da média, eu acho que você vai ter uma interferência maior ou interferência menor. Quem recebe muito a mais faz com que a média suba. Quem recebe muito a menos da média faz com que isso tenha uma intervenção. Mas, lamentavelmente, nós ainda encontramos, sim, pelo Brasil fora, né, equipes de enfermagem que recebem como parâmetro, que recebiam como parâmetro o salário mínimo, que hoje a gente tem uma adequação à lei do piso da enfermagem, o que fez com que houvesse um aumento significativo em algumas situações, em outras, no entanto, a gente tem um quantitativo de profissionais pelo Brasil afora que, infelizmente, né, já recebe acima do piso da enfermagem. Também é uma realidade, um quantitativo ainda pequeno, mas a gente espera que com o tempo isso possa ser modificado. Adiante, por gentileza. Está aí o valor total de repasse, 8 bilhões foram feitos, mas aí está faltando o mês de fevereiro. Quando você somar o mês de fevereiro, vai dar 8 bilhões e 800 milhões, que é o repasse total para municípios e estados pelo Brasil afora, um complemento. Tá? Passa mais um pouquinho só para a gente ver aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui, a nível do estado do Rio de Janeiro, no total, 559 milhões foram repassados, estadualmente 32 milhões e por todos os municípios 526 milhões, isso dados até o mês de janeiro, nós não teremos ainda o repasse necessariamente da última parcela, mas aí dentro disso vocês vejam que aquilo que também Bruno já dialogou, e você vai ver que o montante está bem mais concentrado em técnicos de enfermagem do que de enfermeira e também de auxiliares de enfermagem. Pode aumentar, por gentileza?
E está aí a terceira edição da cartilha, que nós fizemos a distribuição aqui para vocês. A cartilha foi impressa, um quanto cartilha dessa cartilha necessariamente, mas quem quiser acessar essa nova cartilha, ela está disponibilizada no site da SEGETS, então você pode baixar o arquivo lá em PDF da cartilha. Essa impressão está aí dentro, é justamente o arquivo que está lá em PDF. Então, quem porventura quiser baixar, e aí me permitam falar alguma coisa sobre a cartilha. A cartilha está na terceira edição, tá? Reforçar mais uma vez, a cartilha não é um documento. A cartilha ela é orientador. Tanto é orientador que nós estamos na terceira edição, né, Bruno? Se houver necessidade, faremos a quarta, a quinta edição, quantas forem necessárias. Tá? Ele é apenas um compilado de tudo que a gente tem de acúmulo sobre o ministro da enfermagem. Então, ela vai ter o marco temporal, ela vai falar da legislação e algumas perguntas e respostas que nos são feitas através desse diálogo com os territórios e também perguntas que são feitas de forma virtual para a gente, através de SEI, enfim, da lei de acesso à informação, de todos os canais de comunicação do Ministério, e que são respostas já que estão passivas, ou seja, que estão pacificadas, no sentido de que a gente já tem essa resposta pronta. Pode surgir que sejam demandas, e tem surgido, cada vez mais que a gente vai no território, tem surgido demandas, essas demandas que, porventura, nós não tenhamos ainda uma resposta objetiva, a gente colhe essas demandas, faz uma consulta conjunta, que é quem orienta através da Advocacia Geral da União, para que a gente possa dar uma resposta muito mais fundamentada sobre os temas. Mas essas que aqui estão, elas já estão pacificadas, daí porque a gente coloca com perguntas e respostas para vocês, e que a gente está sempre aprimorando, e acredito eu, que depois da caravana da enfermagem, quando a gente completar todas, em junho, a gente já vai ter um grande compilado de muitas outras coisas, e podendo dar até um diagnóstico sobre aquilo que a gente tem encontrado, que é uma multiplicidade de modelos de gestão e uma diversidade de vínculos. E isso realmente é fato, cada território tem trazido para a gente novas informações que faz com que a gente possa ter cada vez mais respostas mais gerais, no sentido de que a gente vai entendendo cada vez mais como é que funciona de fato essa questão da legislação dentro dos territórios. Pode passar, por gentileza? As plataformas digitais importantes, né? O Centro Nacional de Informação de Trabalho na Saúde, CENITS, tá? É uma plataforma que tem várias informações, não só sobre a questão da equipe da enfermagem, mas um cenário geral sobre o trabalho na saúde. É importante que vocês possam acessar. E o nosso site da SEGETS, que necessariamente você vai ter lá toda a legislação com relação à enfermagem, também a cartilha, enfim, vocês vão poder acompanhar quais são as caravanas que já estão pré-agendadas, as outras caravanas, informações, um diário. Então, são dois sites, né, duas plataformas importantes para você poder acompanhar essas informações, por gentileza. Está aí o que a gente foi criado a nível de informações, que é da ouvidoria URA, Unidade de Resposta Audível. Nós tivemos recentemente fazendo mais uma qualificação com esses trabalhadores e trabalhadoras da ouvidoria, para que a gente possa, inclusive, atualizar essa unidade de resposta audível. Se você quiser informações, você liga para o 136, opção 7. Lá já tem algumas perguntas e respostas que já estão prontas através dessa URA. E depois disso, caso você não se satisfaça com essa resposta que tem lá já pronta, através da URA, você possa ser atendido por uma equipe da ouvidoria que possa, né, fazer análise das informações. Alguns vão poder ser respondidos e outras vão mandar para os canais para que a gente possa responder oficialmente. E também, devido à Lei de Acesso à Informação, Fala BR, no qual você pode também fazer as suas perguntas com relação a isso. Lembrando para todos aí que estão nos assistindo e também aqui para quem está aqui conosco, que essa apresentação aí ela vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam, né, disponibilizar tudo aquilo que está com a mão aí dessas. Adiantar, por favor. E aí, os canais institucionais de comunicação, o próprio site SEGETS, o e-mail da SEGETS, se vocês tiverem solicitações, quiserem fazer pedido de perguntas para a gente, né, a mudanças dentro do Investe SUS que você queira que análise. Agora, eu vou pedir aqui um favor encarecidamente para vocês que são gestores e gestoras. Gente, quando a gente disponibiliza esse site, que é para vocês poderem fazer a solicitação de informações, é só uma orientação que a gente está querendo dizer, ninguém aqui está querendo interferir no trabalho de ninguém, mas não adianta colocar um e-mail, como a gente já recebeu, um e-mail de 100 páginas. E as 100 páginas são todas as planilhas. Não vai adiantar, gente, a gente não vai analisar essas planilhas. Essas planilhas vocês vão ter que colocar no Investe SUS quando a gente abrir o sistema. Não no e-mail, não vai adiantar. O que a gente precisa no e-mail é um arrazoado do que vocês estão querendo, do problema. A gente analisa e abre o Investe SUS e vocês fazem lá no Investe SUS necessariamente as mudanças que vocês querem. Então, não adianta fazer um e-mail gigantesco, porque não tem nem como a gente processar isso, porque quem processa isso é o Investe SUS.
Da mesma forma, aí eu vou dar uma orientação, tá? Tem alguns e-mails que a gente não tem como considerá-los. Vou dizer a vocês por quê. Porque tem alguns e-mails que ele não é institucional. Então, um e-mail de Gmail ou qualquer outro tipo. É óbvio que eu entendo que tem municípios que não têm um e-mail institucional, não tem problema. Pode mandar por esses e-mails. Mas não pode ser por esses e-mails e a sua solicitação está no corpo do e-mail. Sem assinatura de ninguém, sem um ofício de uma pessoa competente, que seja um secretário municipal de saúde, ou alguém que responde por isso, um prefeito, a Secretaria Estadual de Saúde, enfim, não tem sentido. E a gente não pode fazer uma análise de um e-mail que não é institucional e o que está sendo solicitado no corpo do e-mail. Se não se tem um e-mail institucional, tem que se ter pelo menos um ofício institucional assinado por uma secretaria competente, um secretário ou a secretária que assine, fazendo a solicitação, porque isso é uma coisa muito séria, isso fala sobre remuneração. Nós não podemos fazer uma análise sobre um e-mail que, digamos assim, não sabemos qual a origem e um pedido de alguém que se está dizendo ali que necessariamente é responsável por isso. Você tem que ser um secretário de saúde ou a secretária, ou um prefeito, ou a prefeita, enfim, tem que se ter um ofício por isso. Não tem um e-mail institucional, um ofício. Um e-mail institucional, se o próprio e-mail já é institucional, obviamente você pode até fazer a solicitação devida, se identificando dentro do corpo do e-mail, mas tem que ter, no mínimo, uma das duas coisas. Não tem como a gente fazer qualquer análise sobre algo que não é institucional de jeito nenhum, nem um ofício, nem um e-mail. Certo? Aí está o site. Aí, por último, obrigado a vocês, vamos aí ficar à disposição, caso tenha algumas perguntas, para que vocês possam fazer as mesmas. Fica à vontade.